Imagine isso. Você acorda em um quarto silencioso. A luz da manhã escapa por frestas da persiana como lâminas de ouro cortando o escuro. Tudo está em paz. E ainda assim, uma sensação sutil te aperta o peito. Não há motivo aparente. O mundo está calmo. Mas dentro de você, algo se contorce. Uma inquietação muda, como se a própria existência estivesse fora do lugar. Você respira fundo, se senta na cama e pensa: por que esse medo está sempre aqui, mesmo quando nada parece ameaçador? Não é um medo de monstros ou de violência, é algo mais íntimo, mais civilizado. É o medo de que algo dê errado, de perder o emprego, de ser rejeitado, de envelhecer sem propósito, de estar desperdiçando tempo, de não ser suficiente. Esse medo tem muitos nomes, mas todos são disfarces de uma mesma angústia: o medo de viver. Você não fala sobre isso, quase ninguém fala, mas sente e se anestesia, se distrai. Você liga o celular, abre uma rede social, checa mensagens. Começa o ritual moderno da fuga, preencher o vazio com barulho, e então o dia passa. Outro e outro. Você vive como se estivesse caminhando numa corda bamba entre a expectativa de felicidade e o pavor do fracasso. Como se houvesse algo que precisa acontecer para que só então você esteja autorizado a existir plenamente. Mas e se essa lógica estiver completamente invertida? E se a liberdade que você procura não estiver no sucesso, na cura, no reconhecimento, mas exatamente naquilo que você mais teme? E se viver sem medo significar abraçar o que você tanto quer evitar? Nietzsche acreditava exatamente nisso. Para ele, não havia redenção na fuga ou no controle. A salvação, se é que essa palavra pode ser usada, estava na aceitação total, sem reservas, do que é. Mesmo que seja trágico, mesmo que doa, mesmo que pareça absurdo. Amor fati. Amar o destino, não tolerar, não suportar, não resignar-se. Amar. Amar o erro, o fracasso, a ferida, o trauma, o caos, a perda. Como se cada momento da sua vida tivesse sido escrito por uma mão divina e colocasse você exatamente onde precisa estar para florescer. Mas como isso é possível? Como alguém pode amar o que odeia? Como amar a doença, a solidão, a falência? Como olhar para o trauma e dizer obrigado? Você sente o peso do paradoxo? Não estamos falando de positividade superficial, nem de frases de autoajuda. Nietzsche cuspiria na cara de qualquer ideal que transformasse o sofrimento em tapete para clichês reconfortantes. Ele sabia, e você também sente, que a vida real, crua, nua, é brutal. E ainda assim, ele dizia: minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati, que ele não queira nada diferente, nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade. Essa ideia é uma bomba. Ela implode o que te ensinaram sobre sucesso, controle, planejamento e autocura. Ela desmascara a lógica que rege sua vida, a de que você precisa evitar o sofrimento a qualquer custo. Mas, e se o sofrimento for o custo da liberdade? E se viver sem medo significar abrir os braços para tudo o que você foge? Veja, a sociedade moderna te vende um ideal de segurança, planos de carreira, aplicativos de produtividade, métodos para ser mais feliz, fórmulas para se proteger de si mesmo. Mas nada disso resolve a inquietação existencial.
Porque o medo não vem de fora. Ele vem da recusa em viver plenamente o que te acontece. Você tem sido treinado, condicionado, educado a fugir, mas Nietzsche quer que você abrace. E essa simples mudança, esse gesto violento de aceitar, pode libertar o que há de mais poderoso dentro de você. Então, a pergunta não é mais como evitar o medo, mas sim, e se eu não precisar mais fugir dele? Essa pergunta muda tudo, porque ela aponta para algo mais fundo que coragem. Ela sugere que o próprio medo é uma porta e que o que há do outro lado é você. Na próxima parte, desceremos ainda mais fundo. Vamos revelar a força oculta que alimenta esse medo invisível e por que tantos, mesmo sem saber, vivem uma existência baseada em negação, não em escolha. Prepare-se para encarar o que você passou a vida inteira evitando. O que você mais teme encarar é o que mais te comanda. Você acorda todos os dias com a sensação de estar atrasado para algo que não sabe nomear. Faz listas, corre, trabalha, responde, entrega. Mas à noite, quando tudo silencia, aquela velha inquietação volta. O medo continua ali. Não importa o quanto tenha feito, ele permanece como uma sombra. E essa sombra tem uma origem, uma raiz antiga. E talvez bem mais profunda do que os discursos modernos conseguem tocar. O medo de existir. O verdadeiro inimigo. Friedrich Nietzsche, Carl Jung, Arthur Schopenhauer. Todos perceberam, cada à sua maneira, que o verdadeiro medo humano não é o da morte, mas o da própria vida. Viver exige risco, escolha, contradição. Viver exige responsabilidade sobre o próprio caos. Mas isso assusta, porque no fundo você sabe, se encarar tudo o que é, terá que abandonar o conforto de ser vítima, de ser controlado, de culpar o mundo. O homem moderno não suporta o peso de sua liberdade, dizia Sartre. E por isso, ele prefere viver alienado. Pelo algoritmo, pelo relógio, pelo calendário, pelo trauma. Preso a repetições, emocionais, mentais, profissionais, que dão a ilusão de controle. Mas tudo isso é fuga. É a arquitetura de um medo não resolvido, o medo de dizer sim à realidade. A condição humana e o teatro do controle. Desde cedo, ensinaram que a vida precisa ter sentido, que você deve ter metas, sucesso, estabilidade, e que tudo o que te tira disso, dor, fracasso, desvio, deve ser evitado, anestesiado ou corrigido. Carl Jung chamou isso de a repressão da sombra. Você cria uma persona, uma versão socialmente aceitável de si, e empurra para o porão tudo aquilo que te incomoda. Mas a sombra não desaparece. Ela apenas se esconde e de lá governa. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Jung. Você passa a vida tentando eliminar o sofrimento, mas secretamente é ele quem guia suas escolhas. Nietzsche
e a superação da moral do rebanho. Nietzsche via essa tendência à negação como o maior erro da civilização ocidental. Em sua crítica feroz ao cristianismo tradicional, ele afirmava que a moralidade do rebanho havia transformado o sofrimento em culpa e a dor em pecado. A consequência? Uma cultura que rejeita o trágico, o imperfeito, o instintivo e que idolatra a passividade, a submissão e a virtude como formas de sobrevivência social. Aquele que sofre e não se revolta é exaltado como bom. Aquele que questiona, que ousa abraçar sua dor como parte do processo vital, é taxado de perigoso. Mas Nietzsche propõe o contrário. Ele vê a dor não como falha, mas como matéria-prima da potência, e essa visão é revolucionária. O que não me mata, me fortalece. Não é bravata. É uma convocação à transcendência. Schopenhauer e o sofrimento como essência. Já Arthur Schopenhauer, seu predecessor pessimista, acreditava que o sofrimento era inevitável, parte intrínseca da vontade humana que deseja eternamente e nunca se satisfaz. A vida para ele era trágica por definição. Mas longe de fugir disso, ele acreditava que a sabedoria estava em reconhecer a estrutura da dor ao invés de negá-la. Nietzsche, embora discordasse do pessimismo final de Schopenhauer, absorveu esse núcleo. A vida como tragédia, mas não como derrota. Como palco onde a grandeza emerge justamente da dor. A psicologia do vício. Gabor Maté e a fuga contemporânea. Hoje, o psiquiatra Gabor Maté atualiza esse quadro sob a lente da neurociência. Ele afirma que o vício, seja em substâncias, distrações, trabalho ou relacionamentos, não é um problema em si, mas uma tentativa desesperada de escapar da dor não resolvida. A pergunta não é por que o vício, mas por que a dor? Gabor Maté. Você vê? A sociedade inteira gira em torno de evitar o contato com o que dói. Mas cada esforço para anestesiar a dor acaba aprofundando o medo de senti-la. E assim, o ciclo se fecha. Você cresce em uma cultura que diz: não sofra, corrija-se, otimize-se, seja produtivo, seja feliz. Mas ninguém diz: aceite. Aceitar aqui não é resignar-se, é integrar. É olhar no espelho da sua dor e dizer: você é parte de mim, e eu escolho crescer com você. Nietzsche enxergou o perigo da civilização terapêutica, uma cultura que torna o sofrimento um erro a ser corrigido e não um elemento essencial da existência. E por isso que ele propôs algo brutalmente honesto, algo que a maioria das pessoas nunca está disposta a considerar: amar o destino, amar tudo, inclusive a tragédia. Mas como amar o que te feriu? Como transformar o medo em força? Esse é o ponto de ruptura, a dobra onde a sombra começa a se tornar luz, e é nessa dobra que entra o segredo mais radical de Nietzsche. Na próxima parte, veremos o que acontece quando você ignora esse chamado, as consequências invisíveis que esse medo, essa fuga e essa recusa em amar o destino têm causado silenciosamente em sua vida e na sociedade. Você pode não ver a prisão, mas ela está em toda parte. Você não precisa acreditar no medo para que ele controle sua vida. Basta obedecer. E você obedece mais do que imagina. Você acha que escolheu seu trabalho, seus amores, seus hábitos, seus objetivos? Talvez, mas experimente perguntar:
Essas escolhas foram guiadas por coragem ou por medo. Medo de fracassar, medo de desapontar, medo de ser rejeitado, excluído, humilhado, medo de não ter valor. Esses medos são antigos, tão antigos que se tornam invisíveis, como o ar que você respira. Eles se escondem nas rotinas, nos silêncios, nas piadas automáticas, nas desculpas bem articuladas. E enquanto você acredita estar no controle, o medo está no volante, sorrindo em silêncio. A vida como reação, quando a autenticidade se perde. O medo gera reação. Você não age, você reage. Você não cria, você evita. E o resultado é uma vida moldada pela negação. Você diz sim para o que não quer, por medo de conflito. Diz não para o que ama, por medo de parecer tolo. Mantém relacionamentos tóxicos por medo da solidão. Finge estabilidade por medo do desconhecido. E isso não é fraqueza, é condicionamento. Um sistema inteiro ensinou, desde o berço, que sentir medo é perigoso, que sofrer é um erro, que ser vulnerável é fracasso. Resultado, você se transforma em um avatar socialmente aceitável de si mesmo, uma simulação de quem poderia ser. O medo programado, o cérebro e a sobrevivência emocional. O cérebro humano não foi projetado para a felicidade. Ele foi moldado pela evolução para garantir uma única coisa: sobrevivência. E o que garante a sobrevivência não é a coragem, é o alerta constante. O sistema límbico, responsável pelas respostas emocionais, não diferencia rejeição social de ameaça física. Para o cérebro, ser excluído de um grupo é tão perigoso quanto enfrentar um predador. Por isso, você evita desconfortos, conflitos, exposição. Mesmo que isso custe sua autenticidade. E quanto mais o medo se repete, mais ele se fortalece. As vias neurais da evitação se tornam estradas de concreto. Você cria um eu que parece seguro, mas está preso num ciclo. Evita a dor, sente alívio, reforça o padrão, torna-se dependente dele. É um condicionamento emocional. E como todo condicionamento, ele te rouba a liberdade. A cultura da anestesia. Entretenimento, narcisismo e superficialidade. Vivemos na era da distração. O vício não é apenas em substâncias, é em dopamina. É no scroll infinito. É na comparação constante. É na performance emocional das redes. Você está sempre ocupado, sempre conectado. Mas, na verdade, está sempre fugindo. Fugindo da dor do silêncio, do vazio entre os pensamentos, do desconforto de não saber o que fazer com a própria alma. Aldous Huxley já previa isso. As pessoas virão a amar sua opressão, a adorar as tecnologias que destroem sua capacidade de pensar. Não é mais necessário censurar livros. Basta inundar a mente com distrações. O medo de sentir tornou-se tão intolerável que a sociedade criou um sistema completo para evitá-lo. Um sistema que recompensa a anestesia. Mas quanto mais você se anestesia, mais você se desconecta da sua bússola interna. E com isso, perde-se o sentido. O preço da fuga. O vazio existencial. Sem dor, não há introspecção. Sem introspecção, não há verdade. Sem verdade,
não há sentido. Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade. Condenado porque, uma vez consciente de si, ele percebe que a vida não tem manual. E essa liberdade é insuportável para muitos. É por isso que se recorre a ideologias, gurus, dogmas, algoritmos, qualquer coisa que ofereça estrutura, qualquer coisa que afaste o abismo da incerteza. Mas essa busca por respostas externas é, na verdade, a perpetuação da fuga. Você não quer verdade, quer segurança. E segurança é o oposto da vida real, porque a vida real é incerta, é trágica, é imperfeita. E justamente por isso é sublime. A sociedade que recompensa a covardia. Você já percebeu como os bons cidadãos são, na maioria das vezes, os mais conformados? Como os que obedecem, se anulam, seguem o fluxo e jamais questionam, são os mais elogiados. A sociedade moderna premia o medo disfarçado de virtude, valoriza o comportamento previsível, exalta a docilidade e pune a ousadia emocional. Nietzsche chamava isso de moral de escravo, um sistema de valores criado por aqueles que não têm poder para justificar sua fraqueza. Você cresce ouvindo: seja humilde, não seja intenso, não cause problema, aceite o que vier. Mas essa aceitação não é amor fati, é resignação, é covardia disfarçada de maturidade. E enquanto isso, o tempo passa. Você se torna alguém que sobrevive, mas nunca viveu. O corpo grita o que a alma cala. A repressão emocional não desaparece, ela se somatiza. Ansiedade, insônia, crises existenciais, dores inexplicáveis. O corpo guarda tudo que você se recusa a sentir conscientemente. Gabor Mate observa: quando não podemos perguntar o que aconteceu comigo, acabamos perguntando o que há de errado comigo? E assim, você se culpa por sintomas que são, na verdade, mensagens, convites à integração, chamados para parar de fugir. O ponto de ruptura. E então um dia algo quebra, perda, desemprego, término, doença, colapso. E nesse momento, quando o controle desmorona e a fuga não é mais possível, você se vê nu diante do caos. É aí que muitos enlouquecem, mas é também onde alguns despertam, porque é no colapso da ilusão que o real pode finalmente emergir. É no contato direto com a dor que você se aproxima de uma verdade mais profunda. Você não precisa fugir. Você pode olhar para o abismo e não desmoronar. E isso é o início da rebelião. Na próxima parte, você será convidado a virar o jogo, a desafiar tudo o que acreditou sobre medo, dor e liberdade, e a descobrir o gesto mais radical que um ser humano pode realizar: escolher amar o que antes temia. Algumas prisões não têm grades, elas têm rotina e aprovação social. Você vive dentro delas por tanto tempo que esquece como era o mundo lá fora. Mas um dia, uma rachadura aparece,
talvez uma crise, um esgotamento, uma epifania, ou talvez só o cansaço de ser alguém que você nunca escolheu ser. E é nesse ponto, quando tudo desmorona, que a rebelião pode começar. Não uma rebelião contra o mundo, mas contra tudo o que dentro de você colaborou com a mentira. O primeiro gesto, recusar o teatro. A rebelião não começa com gritos ou bandeiras, começa com silêncio, com a recusa de continuar fingindo, com o ato simples e radical de dizer: eu não aguento mais viver assim. Esse é o primeiro portal. Você para de buscar a aprovação dos outros, para de correr atrás da felicidade plastificada que te ensinaram, para de competir, para de performar, para de se adaptar ao que te destrói. E nesse exato instante, você começa a existir. Amor fati, a filosofia do sim incondicional. Nietzsche não propunha resignação. Resignar-se é aceitar com desespero. Ele propunha algo infinitamente mais difícil e mais poderoso: amor fati, o amor pelo destino. Minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati, que ele não deseje nada diferente, nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade. Amar o que acontece, não apenas aceitar, amar. Amar até aquilo que quebrou você. Amar a decepção que te fez crescer. Amar o erro que te fez ver. Amar o vazio que te ensinou a parar de correr. Parece insano? É, mas toda verdadeira liberdade começa como loucura. O despertar do espírito trágico. Nietzsche via no espírito trágico dos gregos antigos o modelo de força. Eles não negavam a dor, o caos, a morte, eles celebravam. As tragédias não eram fracassos, eram portais para a grandeza da alma. Viver tragicamente é viver com coragem estética, é fazer da própria dor uma obra. É transformar ruínas em templo, feridas em tinta, silêncio em música. É dizer sim à vida mesmo quando ela sangra. Jung, a sombra como aliada. Carl Jung dizia que a sombra, o lado escuro, reprimido, rejeitado, contém a chave da liberdade. Você foge dela porque foi ensinado a se identificar apenas com a luz, com o que é bonito, certo, produtivo, inteligente. Mas tudo o que você rejeita te controla, e tudo o que você integra te liberta. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Jung. A rebelião passa por isso. Parar de negar sua raiva, sua inveja, sua tristeza, seu desejo de controle, seu medo de ser esquecido. Integrar a sombra é recuperar pedaços da alma, é resgatar a energia psíquica que estava trancada, é dizer: eu sou isso também, e por isso sou inteiro. A rebelião é individual, mas transforma o coletivo. Quando você deixa de obedecer ao medo, começa a incomodar. Você deixa de ser previsível. Para de repetir os rituais sociais vazios. Deixa de se culpar por ser intenso, profundo, rebelde, fora do script. E isso é perigoso para o sistema, porque um ser humano desperto, que ama sua dor, que não precisa ser aprovado, que cria sua própria narrativa, é ingovernável.
Nietzsche chamava esse ser de Übermensch, o além do homem. Não alguém superior aos outros, mas alguém superior a si mesmo. Alguém que deixou de reagir para começar a criar. O poder da escolha radical. Viver sem medo não é eliminar o medo, é escolher mesmo com ele. É estar disposto a ser ferido em nome da verdade. É agir apesar da ansiedade. É olhar no espelho e dizer: eu me recuso a viver pela metade. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de sentir tudo, de cair, de errar, de amar intensamente, de não saber, de duvidar, de começar de novo. E a partir daí nasce a força. Não a força do controle, mas a força de quem já caiu e levantou, de quem já perdeu e continuou amando. O renascimento do ser autêntico. A rebelião se reconecta à sua essência, e ela não tem nome. Não é um rótulo, uma carreira, um arquétipo. É uma chama silenciosa que sempre esteve lá, sufocada. Você percebe que não precisa mais correr atrás da vida, porque a vida sempre esteve correndo em você. Você para, respira, ouve e então age. Não por medo, não por expectativa, mas por resposta autêntica à sua própria alma. Um exemplo vivo. Viktor Frankl, no Inferno. Viktor Frankl, prisioneiro de campos de concentração nazistas, perdeu tudo: família, profissão, corpo, liberdade. Mas não perdeu uma coisa: a capacidade de escolher como responder. Ele dizia: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas. Escolher sua atitude em qualquer circunstância. Isso é amor fati, em sua forma mais pura. Amar não significa gostar, significa dizer: mesmo aqui, eu escolho quem sou. E quando você percebe isso, algo muda para sempre. O medo ainda aparece, mas ele não te define. Ele se torna um convite, um sinal de que você está se aproximando do real. Na próxima e última parte, você descobrirá a realização mais profunda, aquela que transforma o sofrimento em sentido, o medo em liberdade e a vida em arte. Você não precisa que a vida melhore para encontrar paz. Você precisa apenas parar de lutar contra ela. Essa é a verdade que Nietzsche, sob sua linguagem dura e provocadora, tentou nos entregar. Mas ela exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: tudo. Não apenas suas vitórias, mas também suas derrotas. Não apenas suas certezas, mas também suas dúvidas. Não apenas sua luz, mas também o caos que habita silenciosamente sua alma. O segredo não está no controle, está na entrega. Pense nisso. Você passou a vida tentando mudar o mundo ao seu redor para se sentir seguro por dentro. Tentou arrumar, curar, planejar, prever, vencer. Mas toda essa energia foi desperdiçada na ilusão de que o universo deve se curvar à sua expectativa. O sofrimento mais profundo vem daí. Não do que acontece, mas da recusa em aceitar que aconteceu. Da guerra constante contra o que é. E essa guerra nunca pode ser vencida, porque o inimigo é a própria realidade. Você acha que está lutando contra a dor, mas está lutando contra a vida. Amor fati, um sim que transforma tudo. O amor fati não é um conceito, é um salto. É um sim que muda o significado de cada experiência. Quando você ama seu destino, não porque ele é fácil, mas porque ele é seu, então tudo se transforma. Você percebe que a dor que te despedaçou foi também o que te acordou, que o medo que te travou era o portal para a coragem, que cada cicatriz é um verso sagrado da sua história.
E de repente a pergunta muda de por que isso aconteceu comigo para como eu fui moldado por isso. A existência deixa de ser um problema a resolver e se torna uma dança a ser dançada, com suas dissonâncias, falhas, tropeços, mas também com sua beleza crua e majestosa. Nietzsche, o profeta da inteireza. Nietzsche não queria que você fosse feliz. Ele queria que você fosse inteiro. Queria que você dissesse sim ao nascimento e à morte, à glória e ao fracasso, ao êxtase e ao abismo, com a mesma dignidade. Afirmar a vida, mesmo em seus aspectos mais dolorosos, é o mais elevado grau de sabedoria. Friedrich Nietzsche. E essa sabedoria não é passiva. Ela não se ajoelha, ela se ergue. Porque aquele que ama seu destino não é mais um servo do acaso, é um criador. Alguém que pega tudo o que recebeu, até o que doeu, e transforma em arte, em presença, em consciência. A morte do velho eu. Para que essa nova vida surja, uma parte sua precisa morrer. A parte que mendiga aprovação, a parte que se esconde na culpa, a parte que busca salvação nas ideias dos outros. Essa morte é real, é dolorosa, mas é sagrada. E quando ela acontece, o que surge não é uma versão otimizada de quem você era, é alguém novo, alguém que não vive mais tentando se encaixar, mas queima com a vontade de ser real. Esse é o fogo da autenticidade, e ele consome tudo o que é falso. A vida como obra de arte. Nietzsche via o artista como o mais próximo da liberdade humana, não o artista de profissão, mas o artista de si mesmo, aquele que vive de modo criativo, poético, arriscado, mesmo diante do sofrimento. Devemos transformar a vida em obra de arte. Nietzsche. Isso não significa ser estético ou produtivo. Significa viver como quem está esculpindo o próprio espírito, tornar cada escolha uma pincelada, cada falha um traço necessário, cada trauma uma profundidade de cor. Você deixa de ser alguém que sofreu muito e passa a ser alguém que fez algo com isso. Essa é a arte suprema, a transmutação, e o amor fati é sua matéria-prima. O silêncio final, quando nada precisa mudar. Imagine agora que tudo fique exatamente como está. Suas dores, suas faltas, seus amores não correspondidos, seus fracassos, suas memórias, seus medos, e ainda assim você escolhe viver. Você escolhe amar. Você escolhe agradecer. Nesse momento, o mundo inteiro se curva, não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma como o vê. Esse é o segredo mais escondido, mais perigoso, mais libertador. Você não precisa conquistar a vida, ela já é sua. Você só precisa parar de rejeitá-la. Uma conclusão que é início. Você pode continuar fugindo, fingindo que o medo vai embora se você for forte o suficiente, mas ele não vai. O que você pode fazer é mudar a relação que tem com ele, abraçá-lo, olhá-lo como um guia, como um convite, como uma lembrança de que você ainda está vivo. E quando fizer isso, perceberá, você nunca esteve preso, a chave sempre esteve na sua mão, você só precisava amar o que ela abria. E agora, o que você fará com essa verdade? Talvez volte à rotina, ou talvez, só talvez, algo tenha se deslocado silenciosamente dentro de você. Talvez ao encarar sua próxima dor, você se lembre: isso também faz parte, e eu escolho viver com isso. Porque viver sem medo não é viver sem dor, é viver com presença feroz, é viver com olhos abertos, é viver com a alma inteira. O amor fati não é o fim da luta, é o fim da guerra com a própria existência e o início da liberdade real. Se você ficou até aqui, deixa o seu like e comente aí embaixo qual o próximo tema que você quer que eu traga aqui. Te vejo amanhã!